inverteu. Ele diz assim, ó, você fala o significante. E o significante que está lá em cima não tem nada a ver com o significado. Olha lá, a seta que tinha, além de ser contrário, ele tirou a seta. Tirou a seta, não tirou? O significante não tem nada a ver com o significado. Nem o significado tem nada a ver com o significante. Tudo bem? Veja bem. Deu para entender a questão do sonho, porque eu sonho com outra pessoa, mas na verdade para outra pessoa significa, não é o que você sonha, não é o que é. Você tem que procurar o significado. E Lacan vai dizer que todos nós, quando falamos desse jeito. Ou seja, falamos sonhando, né? Não é isso? Meu amigo, tudo que vocês estão falando, vocês não estão falando conscientemente, vocês estão falando sonhando. Né? Aí eles dizem, peraí, eu estou acordado. Né? O que você acha, né? Mas a fala, volto a dizer, qual é a primeira premissa lacaniana? O discurso se estrutura como linguagem. Esse é um mantra que tem que ser repetido. Tá? Anote isso aí. O discurso se estrutura, o inconsciente se estrutura como linguagem. Ou seja, quando eu estou falando, eu estou colocando o quê? O inconsciente para fora. Lacan diz que não tem coisa nenhuma lá dentro, não. Lá dentro só tem cérebro, não tem consciente. E Freud dizia que tinha lá, não tinha? Era um lugar topográfico, não era? Foi? Pois é, Lacan vai dizer que não precisa entrar lá. Isso seja alguma questão com que Freud chama de apátia, essa questão do discurso, dessa informação que eu estou passando aí nesse discurso? Aí, nós vamos... O ato falho para Lacan não vai ter sentido nenhum, sabe por quê? Porque tudo que você fala é ato falho. Desculpe aqui. Tudo que nós falamos é ato falho, né? Porque não é o inconsciente que está para fora. Não é o inconsciente que está combinado dentro do significante que você fala. Tá? Quando a Dilma diz que 30% e 25%, ela está dizendo o quê? Nada. É o ato falho um atrás do outro, né? Mas isso, coitada da Dilma, né? Não esquenta com ela, não. É o ato falho nosso, né? Então o ato falho para Lacan não tem muito sentido, não. Basta você ouvir o paciente 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, você sabe tudo do inconsciente dele. Você não precisa colocar em estado alterado de consciência, não. Isso é para outras terapias. Você pode usar a terapia da hipnose, regressão, progressão, etc. e tal, para fazer outras terapias, tá? Mas eu estou falando de Lacan. Estou falando de Lacan. Tá? Lacan é outro estado. Então Lacan vai dizer, olha esse quadro aí. Olha esse quadro. O ego, ou seja, a consciência fala com significado, significante, não é isso? O sonho do inconsciente fala significante, significado. Esse significante, significado, é o que vai comandar a nossa vida. E agora, senhores, nós vamos, olha só, agora eu quero um outro paciente. Paciente não, um outro cobaia, né? Foi Aparecida, né? Para não ser só Aparecida. Alguém quer falar uma palavra? Uma palavra? Justiça. Justiça? Você? Você falou justiça? Ótimo. Guarda o que você pensou. Tudo bem? Fecha a hora. Senhores, vamos começar aqui, rapidinho. Não é para todo mundo falar, né? Mas o seu nome é? Fátima. Fátima. Falou justiça. Bem, justiça é um significante. O que você acha que ela falou? Qual é o significado para você? Justiça? Não, justiça não. A palavra que ela disse. O significado da palavra que ela disse?
Sim, sim, senhor. E a palavra que ela disse foi justiça. Isso. Você está querendo me enrolar, né? Você está sendo lacaniano comigo. Tá bom, vamos lá. Vamos ver o que me remete à fala dela. Justiça. Respeito. Você. O que ela disse? Você acha que ela disse? Rápido, senhor. Certo? Se o seu paciente fala e você ficar pensando, deixa eu pensar o que ela vai dizer, não, filho, aí você vai levar um dia no seu atendimento. Tanto faz, os dois falam ao mesmo tempo. É uma palavra, é um conjunto de palavras, né? Eu entendo o significado como equilíbrio. Respeito, equilíbrio, o que mais? Você? Mágoa. Hein? Mágoa. Mágoa. Injustiçada. Injustiçado. Igualdade. Maldade. Igualdade. Igualdade. Direitos. Direitos. Sociedade. Ajuste. Ajuste. Integridade. Integridade. Sociedade. Sociedade. Não vem nada. Ótimo. Melhor ainda. Você. Hein? Equilíbrio. Igualdade. Hein? Igualdade. Igualdade. Anseio. Cadê o equilíbrio? Equilíbrio. Sociedade. Senhores, olha só. A Fátima falou justiça. E eu? Ah, é? Você? Eu repeti lá na Praça dos Três Poderes, aquela imagem lá da justiça, assim, ó. Pois é, infelizmente a justiça é cega. Você sabia que na Grécia Antiga não tinha essa cegueira? Ela enxergava muito bem. Pois é. Mas sabe por quê? Ele botaram aquela faixa para que os juízes façam o que quisessem sem a justiça saber, né? Desculpa essa crítica histórica aí. Bem, pois é, então a Fátima falou de justiça e todo mundo falou coisas diferentes. São vários significados. O significante tem vários significados. Ou seja, senhores, vocês não sabem nada do que a Fátima disse. Vocês não entenderam polufa do que a Fátima disse. Agora vamos ouvir a Fátima. Fátima, o que você pensou? Pensei que quando você estava falando de vez em quando, né? Dando uma entradinha de política aqui, política ali. Aí eu falei assim, o que realmente falta quando você fala é justiça. É ter respeito como cidadão. Tudo bem. Sabe o que Lacan diria diante desse bonito auditório, né? De que ninguém entendeu o que ela disse, nem ela entendeu o que ela está dizendo. É isso que ele dizer. Lacan fala isso. Mas por que Lacan fala isso? Porque, senhores, o significante tem N sentido. Aquele significante lá tem 4. Se você quiser, tem mais. Tem mais. Se você sair perguntando por aí, vai ter milhões de significados. Ou seja, o inconsciente, quando vem para fora, ninguém sabe o que é. Você não tem como saber. Você interpreta isso. A interpretação não é ele. E nem a pessoa sabe o que está falando. Conclusão. Se o paciente chega no seu consultório, deita no divã e fala, e você acha que entende, você está enganado, você não entendeu não. E nem o que o paciente fala também ela entende. Então ela pensa, é um diálogo de louco, totalmente. Uma paranoia geral. Uma desgraça. Mas espera aí você vai entrar, espera aí, mas como é que fica então? Espera aí. Pois é, aí que está. A primeira clínica, nós vamos costurando a primeira clínica freudiana, era da interpretação, e acha que entende. O paciente fala, e eu acho que eu estou entendendo ele. Não entende coisa nenhuma, rapaz. Entende não. Tem métodos para entender. Daqui a pouco nós vamos ver isso aí. E tem coisa mais complicada. Lá atrás, traz uma revolução. Veja bem, ele era matemático, era um monte de coisa e tal, aquela coisa dele. Ele vai quebrar tudo. Tudo bem aí, então? Ou seja, nós
Mas o significante, embora tenha vários significados, é o mundo que nós vivemos, que nós falamos de significante. Tá? O nosso mundo é construído um mundo simbólico. Daí que depois vai dizendo no Borramiano que nós vivemos um mundo simbólico. Então, eu entendo o que você diz porque eu crio um significante. Você criou um significante, a Fátima criou um significante, e esse peguei para mim e eu entendo desse significante. Também crio o meu significante e assim a gente vai se entendendo ou não se entendendo. Outros se entendendo, não se entendendo. Por isso que existem tantas guerras e tantas brigas. Porque o significante do outro não é o meu. Pronto, acabou. Tá? Então, nós vamos lutando assim. Sim. Estou usando muito termo entender, mas eu entendo que entender e compreender há uma diferença gigantesca. Eu entendo uma imagem que o senhor está representando ali, mas posso não compreender o significado dela. Ou seja, e aí eu acredito que o Lacan está meio nessa linha, né? Você vê, você tem um juízo de valor, um conceito, uma história, uma cultura, você diz que entende. Mas na verdade, se está por trás, é uma falta de compreensão. É isso aí. O Freud já falava isso, por isso que Lacan entende melhor Freud do que Lacan entende melhor Freud do que o próprio Freud. Porque o Freud falava isso. Né? Tem outra coisa, não é o que ele está dizendo. Então nós temos que analisar, descobrir, pesquisar o que na realidade ele está querendo dizer. Tá? Porque é o seguinte, quando uma namorada, você, a sua esposa, a sua digníssima esposa, o seu digníssimo marido diz para você, eu amo você, e você acredita, azar seu. Azar seu. Porque ele pode estar dizendo, eu amo você porque só tem você. Não tem outro. Eu amo você porque você me sustenta. Eu amo você porque nunca apareceu nada na minha vida. Então, tudo bem. Eu amo você porque se eu sair dessa, estou lascada, né? Ou seja, aí você fica todo feliz, ela me ama, né? Mas você não sabe o significado da frase que ela disse, né? E você fica feliz e ela também fica feliz. Todo mundo fica feliz no mundo do significante, né? Não é genial? Todo mundo fica feliz, todo mundo se enganando uns dos outros, né? E todo mundo enganados. Se todo mundo está enganado, está todo mundo normal. Ou que alguém diz aqui, equilíbrio. Está todo mundo no equilíbrio, né? Ó, está tudo certo. Você gostou, né? Você gostou, né? Vocês vão gostar de muita coisa que Lacan vai dizer, né? Por isso que Lacan, o seminário dele se acotovelava a gente, né? Porque ele falava coisa que ninguém nunca tinha falado, mas não era coisa nova, era a forma de dizer, a interpretação invertida que ele fazia. Tá? Não tem aquele negócio de ele gostava de ir todo arrumado, mas numa arrumação diferente, usava casacões e tal, um charuto, um cigarro, não sei o que e tal, não sei o que, e era gentleman, extremamente, né? Mas esse era muito bem. Então, veja bem, esse é o ciclo linguístico de Saussure, né? Ou seja, você fala um conceito e tem a imagem acústica, fala um conceito e tem uma imagem acústica e tal, não sei o quê. Se você falar uma oração, todo mundo vai entender porque você pegou um conceito e falou um significante, não é isso? Todo mundo entende. Tudo bem? Mas vamos ver o discurso, a cadeia de significante estruturada no inconsciente, de Lacan. Ó, você falou uma frase, você falou uma frase, não falou? A primeira palavra, esse quadradinho primeiro, esse 1, é um significante 1. Tem quantos significados? 3. Podia ter mais. Quando você falou a segunda palavra, tinha quantos significados? Mais 3 ou mais? Quando você falou a terceira palavra, tinha 3 significados ou mais 3? Espera aí. Qual o significado do primeiro e qual o significado do segundo, qual o significado do terceiro, para poder entender o seu discurso? Seria um supercomputador e até o computador ia ficar doido, né? Não ia saber entender o que você fala. Entenderam essa figura? Tá? Hein? Hein? Aquele slide, Slide anterior? Estou fazendo a sequência deles. Ó,
direitos autorais. Depois você paga para o doutor Lúcio. Ah, desculpa. Obrigada. Lúcio, depois você podia botar na plataforma. Pois é, então, vocês entenderam essa fala aí? Então o discurso ninguém vai entender, porque cada palavra que eu falo tem vários significados. Mas qual o primeiro que você vai pegar, qual o segundo que você vai pegar, qual o terceiro não vai pegar nada. Então, não dá para entender. Então, tem que ter alguma coisa, alguma coisa para entender, para descobrir. Vamos esquecer um pouco desse entender e compreender, viu? Porque o Lacan, ele tem uma linha de pensamento, ele vai construindo as palavras. Todas as palavras que ele usa, ele cria, inventa. Se não tiver, ele cria. Ele não quer saber se o camarada diz, não, espera aí, entendi, não compreendi, não. Esquece isso aí. Meu negócio é esse, né? Ele era a figura do gênio. Então, ele, em 56, ele criou essa questão aí. Não tem o S, essa linha do SS, né? Essa é a linha do significante. Significante é 1, 2, 3, 4, né? É o discurso, tá? Que a pessoa faz, né? Não é isso? Discurso que a pessoa faz. Só que a gente sabe que esse discurso que a pessoa faz, nem ele entende. Todo político manda fazer um discurso pelo assessor dele, né? Então, é lógico, quando o político faz o discurso, ele não vai entender mesmo, tá? Então, é assim que funciona. Ninguém está entendendo nada, e muito menos quem ouve, tá? Certo? Já bem, estou colocando bacaneamente. Então, tem a coluna do significante, é a linha do significante. Você está falando. Meu amigo, quanto mais você fala, mais você mente. Quanto mais você fala, mais você mente. O paciente chega no seu consultório e diz, doutor, eu estou sentindo isso, eu queria ver se começar. Está mentindo. Você não vai dizer isso para o paciente, mas você sabe que está mentindo. Não é essa não. Aí chega um momento que a pessoa começa a fazer a transferência com você e diz, doutor, agora eu vou falar a verdade. Aí ele vai mentir mais ainda. Aí é que ele vai mentir mesmo. Aí que vai mentir mesmo. Aí vai criar uma mentira cabeluda, né? Daquela que aí vai mentir mais mesmo. Ou seja, conclusão, o discurso não é a verdade. Não é a verdade. Não está, não diz nada vezes nada. Mas, Lacan diz, tem uma linha do significado que atravessa a linha do significante, no mínimo 2 lugares, 2 pontos, tá? Que é o que ele chama de ponto de estofo. Bate aqui, tá, no ponto de estofo aqui não, mas aqui tem, então é aqui que eu vou. Então, quando uma pessoa faz o discurso, ele em 2 momentos ele fala a verdade. O problema é saber qual é esse momento. Aí vai depender da sua intuição, da sua inteligência, da sua sagacidade, da sua ciência, da sua cultura, porque você é um psicanalista que tem que ler e tem que estar hiperconectado. Senhores, o psicanalista, eu não sou exemplo de ninguém, nem quero ser. Tá? Eu tenho um celular que já está cheio de vírus. Por que está cheio de vírus? Eu devo ter umas 800 pessoas que falam comigo no WhatsApp. E tem mais de 80 grupos. Imagina, é um pandemônio, né? Mas às vezes, 1h da manhã, pipi, é um paciente querendo se suicidar. Desculpa, estou falando assim. Aí você vai dizer, mas isso é coisa de doido. É o meu sintoma. Ou eu estou hiperconectado, como disse Siemens. Siemens diz que você tem que estar hiperconectado. Se você não estiver, sai fora. Vai para o mundo antigo, na primeira clínica de Lacan, de Freud. A primeira clínica de Freud não queria saber de ninguém. Aqui em Brasília tem um grupo lá no Lago Sul, que tem até a estátua de Freud, que faz continência para ele. Você vê todo mundo, chapéu,
e tal, não sei o que, até o pastor usa, vai lá adorar eles. Então você não se conecta com ninguém. Faz igual o irmão de uma colega, companheira minha, em Minas, ele é doutor, ele é defensor público, uma autoridade na cidade, mas ele não tem celular. Ele só tem um fixo na casa dele. E só vai atender quando estiver na casa dele. Pronto. Não vê televisão, não vê coisa nenhuma, só tem um fixo. Pronto, acabou. Não é genial? Está desligado de tudo. Ele vive o dele, vive o sintoma. Veja, eu estou falando da palavra sintoma. Sintoma, Lacan vai dizer uma frase lá no final, que eu vou adiantar aqui, que eu estou sentindo necessidade. Você é o sintoma. O que significa isso? Os seus problemas que você tem, agora eu vou responder para nosso colega aí. Aquela pessoa que superou e aquela pessoa que se vitimizou, os dois têm sintoma e vivem o sintoma dele. Um para pior, outro para melhor, mas ele é um sintoma. Cada um de nós temos o nosso sintoma. Aí você vai dizer, você está bem? Estou muito bem. O sintoma está ótimo. Mas é o sintoma dele. Sintoma neurótico, sintoma esquizofrênico, sei lá o sintoma que for, mas ele vive o sintoma. Bota no Facebook, fulano colocou um novo, como é que é? Perfil. Eu estou olhando, né? O sintoma dele, na cara de babaca. Ótimo. Aí eu coloco embaixo, parabéns, você está bonito. Porque isso que ela quer ouvir. Ela quer ouvir isso. Teve um desgraçado lá, desculpa, eu falo assim, porque o Lacan falava assim, mas não é por isso que eu estou falando, é porque hoje o Lacan já está por aí, né? Ele está desculpa, né? Aí uma atriz lá, uma escura, uma negra lá, publicou o perfil dela, né? E alguém disse que era uma neguinha. Ela queria o quê? Que falasse que ela era loura? Não. As pessoas, ela esperava todo mundo dizer que linda, que bonita, mas alguém falou a verdade. Você é uma neguinha. Ué, não era neguinha? Conclusão: quem viu, viveu o sintoma e ela viveu o sintoma ainda, processou o cara. Não é genial? Fantástico. Todo mundo vive o sintoma. Todo mundo vive o sintoma. Você é o sintoma. E lembre-se que você é o sintoma. E não tem cura, não. A solução eu vou apresentar no final, tá bom? No final, Lacan vai dar a solução. Mas por enquanto, fique satisfeito com o seu sintoma, né? Eu estou satisfeito com o meu sintoma. Bem? Tá, então, veja bem, você tem que estar hiperconectado. Você tem que lidar, porque você não é psicanalista. Não, mas eu sou psicanalista, mas eu quero ter minhas horas de lazer. Então não seja psicanalista, Horácio. Meu Deus, Deus não tem nada a ver com isso. É o seu sintoma. É o seu sintoma. Seja lá o que você quer ser. Não é? Veja bem. Então veja bem. A pessoa, quando faz o discurso, em 2 momentos vai pegar a verdade. E essa verdade é ele. Tá? Então, quando você vai num restaurante, é genial você ir num restaurante. Só que o brasileiro tem uma mania de ir num restaurante para comer. Negativo. Você não vai num restaurante para comer. O carioca, aprendi com os cariocas é isso. Você vai num restaurante para falar. Comer vem depois. Aí o camarada chega lá e já vai pegar o prato, e cada um pior do que o outro, maior que o outro, está comendo lá e falando e vendo celular. Pois é, ele vive sintoma 2 vezes, né? Conversa. Tá. Aí você senta lá, tal, não sei o que, e a pessoa, o garçom vem e diz, o que você quer? Não, por enquanto, só uma coca, ou sei lá, qualquer coisa. Aí você ouve. Aí a mesa ao lado, 2 pessoas estão falando. Meu amigo, se você for um bom lacaniano, daqui a pouco você definiu os 2. Esse cara sofreu disso. O outro, esse cara sofreu disso. Os 2 estão problemáticos e vão acabar se separando. Vão lascar.
Aí você vai, tá, não sei o que, você vai. Por quê? Porque a conversa, o diálogo dele é o inconsciente que está vindo para fora. Você está entendendo? Já fizeram isso? Não. Então faça. Comece a fazer. Comece a viver um novo sintoma. Troca seu sintoma por um melhor. Olha, você começa a ler, né? Esse pessoal está cheio de sintoma. Mas é o sintoma, tá? Não sei o que. Tá certo. Muito bem. Algum problema? Alguém gostaria de... Sim? Alguém que tentou falar?